Oi, gurias, tudo bem com vocês? Hoje eu quero trazer uma pergunta que surgiu ali no grupo sobre síndrome disfórica pré-menstrual. Esse guideline, ele já estava ali na nossa curadoria de artigos, mas eu fiz questão de trazer aqui no formato vídeo e no formato resuminho que vai embaixo do vídeo, esse Word aqui. Eu sempre faço um resuminho para gravar, então eu vou começar a dar esse resumo para vocês sempre, tá? Por escrito. Então, esse artigo que eu trouxe hoje, na verdade, essa publicação, o que que ela é? Ele é um guideline prático do ACOG, do American College dos Estados Unidos, sobre o manejo das desordens pré-menstruais, tá? O arquivo tá bem bom, eu vou colocar aqui embaixo em PDF. Elas fazem toda uma abordagem inicial falando sobre a diferença de síndrome disfórica pré-menstrual e síndrome pré-menstrual, incidência, fisiopatologia, o que que acontece ali além das oscilações de ciclo menstrual, de esteroide sexual, como é que muda a serotonina. Então, toda aquela parte inicial do artigo tá bem legal. Eu vou ir direto ao ponto do tratamento, que foi a dúvida que surgiu ali no grupo, tá? O que que eles trazem nesse boletim prático? Eles colocam que muitas pacientes vão se beneficiar de uma abordagem multimodal que vai combinar intervenções. Então, não é só a pílula, só o inibidor da recaptação da serotonina, não é só o exercício. Muitas pacientes vão precisar desse conjunto de terapêuticas para poder montar uma estratégia que de fato funcione para o tratamento dos sintomas pré-menstruais, tá? Direto ao ponto das recomendações, o que, que eles colocam? O ACOG recomenda que os inibidores seletivos da recaptação da serotonina sejam uma das primeiras opções aí para o tratamento dos sintomas pré-menstruais. Eles identificam no texto que as três medicações que são aprovadas pelo FDA para o tratamento do transtorno disfórico pré-menstrual são sertralina, paroxetina e fluoxetina. Colocam que algumas evidências limitadas mostraram que venlafaxina também pode ser uma opção, mas que via de regra se escolheria uma dessas três primeiras opções, que são aí a sertralina, a paroxetina e a fluoxetina, tá? Eu coloquei aqui em rosa uma observação que no PubMed e no próprio UpToDate, aquele site de pesquisa rápida que a gente tem, o citalopram e o escitalopram também entram como opção para o tratamento através de alguns estudos, tá? Então a gente ficaria aí com essas 4, 5, 6 opções, né, de tratamento. Coloquei em rosa, porque esse não é desse guideline, mas eu sempre gosto de fazer vocês pensarem fora da caixa, então trouxe essa observação do citalopram e do escitalopram. O que, que o ACOG coloca em relação aos regimes de dosagem? Ele coloca que os inibidores da recaptação da serotonina para os sintomas pré-menstruais, eles têm um início rápido de ação, o que é diferente de quando eu uso essas medicações para tratamento de depressão. Depressão, eu preciso de um tratamento mais longo, às vezes, para sentir esse efeito. Para sintoma pré-menstrual, é muito rápida essa resposta. E por que, que eu estou falando isso? Justamente por essa resposta rápida, é que a gente consegue fazer um uso intermitente da medicação em algumas situações. Então, pensando em posologia, eu tenho três opções de uso dos inibidores da recaptação da serotonina para síndrome pré-menstrual, tá? Eu posso usar no formato contínuo, aquela mulher usa o mês inteiro. Eu posso utilizar somente na fase lútea, então ela vai usar ali naqueles 14 dias da segunda metade do ciclo. E eu posso utilizar ele como uma medicação de início a partir do reconhecimento dos sintomas. Sabe aquela paciente que tem os sintomas que duram uma semana, talvez um pouquinho menos que isso, e que conseguem reconhecer bem direitinho o momento que ele começa? Eu posso utilizar os inibidores só nesse período. Ela começou a sentir, ela inicia o uso. Por que que isso é possível? Porque a resposta para sintoma pré-menstrual é mais rápida, porque eu reduzo o efeito colateral do uso crônico dessas medicações nessas mulheres, por exemplo, efeito colateral sexual, né, que a gente sabe que pode impactar, e também por quê? Porque eu reduzo o custo
de gasto aí com medicação. Então, essas três possibilidades, uso contínuo, uso na fase lútea e uso no momento que eu reconheço o sintoma, são possíveis, segundo o American College dos Estados Unidos, reiterado por vários outros estudos, né, gente? Quando a paciente tem resistência ao tratamento, o que eles colocam? Eles colocam que algumas mulheres podem não responder a essa terapia prescrita inicialmente. E que nós, médicas, devemos primeiro confirmar se essa mulher está tomando a medicação. Essa recomendação é clássica, né? Tem que conferir se ela está usando. Se ela de fato está usando, a gente pode trocar de um regime de dosagem, por exemplo, intermitente para contínuo. Então, se ela está usando só no início dos sintomas ou só na fase lútea, eu posso passar para um regime contínuo para ver como ela fica, principalmente naquele grupo de mulheres ali que esquece de usar na fase lútea. Esse é um ponto, né? Toda medicação que a gente usa no formato cíclica, eu tenho que contar com o fato da paciente estar utilizando. Então, se for uma paciente que não está tão aderente, que está esquecendo de usar, trocar para o uso contínuo é uma opção. Uma segunda opção é aumentar essa dose durante a última semana ali de ciclo menstrual. Então, a gente pode fazer um ajuste de dose e dar uma aumentadinha nessas pacientes nesse período bem pré-menstrual e ver como é que ela fica. Se mesmo assim ela não responder, ou ela apresentar alguns efeitos adversos relacionados à medicação, eu posso pensar em trocar a classe desse remédio ou, né, associar aí com um contraceptivo, se ela de fato já não está usando, ou ainda cogitar a possibilidade de algum, né, psiquiatra, alguém que trabalhe, algum profissional que trabalhe com terapia de saúde mental para me auxiliar nesse processo, tá? Então, resumo da ópera. O paciente não está melhorando, mas está usando intermitente, troca para contínuo. Está usando contínuo, mas segue com sintoma ali. Considera um aumento de dose no período pré-menstrual, na semana pré-menstrual, tá? Sobre os contraceptivos orais, o que eles colocam? O que a gente mais tem de estudo é com etinil estradiol e drospirenona. São pílulas combinadas com essa formulação. O ACOG recomenda os contraceptivos orais combinados como uma das opções para o manejo dos sintomas pré-menstruais gerais, principalmente naquele grupo que tem um desejo de ter uma contracepção associada com melhora dos sintomas, tá? O que eu na Diessa faço? Eu avalio ali com aquela paciente o que ela espera de perfil de efeito colateral, vejo o histórico de uso de pílula, de uso de inibidor, se ela já usou, como é que ela respondeu, se ela teve impacto sexual, se ela não teve, discuto a possibilidade desse bloqueio de ciclo menstrual. Faz sentido a gente pensar que todas as pílulas podem dar uma bloqueada e melhorar os sintomas, mas pensando em ensaio clínico randomizado, que a gente tem mais evidência são as pílulas combinadas com drospirenona, tá? E quando eu começo a paciente não melhorou completamente, eu posso associar, lembrem lá no início, abordagem multimodal. Comecei a pílula, usei um período, não melhorou 100%, eu posso trazer um inibidor junto nesse processo. Começou o inibidor, não melhorou, eu posso trazer a pílula junto, né, nesse processo. O ACOG também coloca a recomendação de terapia cognitivo-comportamental como uma das opções para manejo, com recomendação forte, então a gente pode utilizar, tá? E nos casos refratários que não melhoraram ali, nem com o uso dos dois, né, tanto da pílula quanto da medicação inibidora da recaptação, troquei a classe ali, troquei o nome da medicação, não melhorou, bom, a gente pode pensar aí no uso, né, de algum agonista de GNRH como uma terapia de tentar melhorar, mas aí tem que cogitar todos os efeitos colaterais que esse tratamento pode ter e ter um acompanhamento adequado de ginecologista com expertise nisso ou de um endocrinologista nesse processo, tá? O ACOG também sugere exercícios de rotina para controlar os sintomas físicos e afetivos. A gente falou isso no grupo, né? Exercício é uma recomendação que a gente também faz. E aqui uma novidade. O UpToDate e vários outros locais não sugerem suplementação de cálcio para sintoma pré-menstrual. O ACOG, nesse documento, traz o cálcio como uma opção. Vocês vão ler lá na parte da fisiopatologia, ele explica como as alterações de cálcio reguladas pelo estrogênio no ciclo menstrual
podem talvez ter um impacto na fisiopatologia dos sintomas. Então, ele sugere naquelas mulheres que não estão com uma ingesta adequada e não conseguem fazer por dieta, a suplementação com cálcio, tá? 1.000 a 1.200 miligramas por dia em mulheres adultas para tentar ajudar esse controle dos sintomas, tá? Evidência de baixa qualidade, não é uma evidência boa, mas eles colocam aí como uma opção pensando nessa fisiopatologia, tá? Que mais que eles colocam? Que a gente tem que alertar as pacientes, todas as pessoas que estão interessadas aí nessa suplementação de cálcio para essa melhora de sintomas, que a recomendação para adultos a partir de 19 anos, adultas, né, estamos falando de mulheres, é que não consumam mais de 2.500 miligramas por dia de cálcio de todas as fontes. Então, não adianta vocês suplementarem se essa pessoa está ingerindo bem através de alimentação. Com as minhas pacientes, eu vou dizer para vocês que dificilmente eu suplemento, mas eu oriento em relação à dieta para as pacientes com síndrome pré-menstrual, tá? Eles colocam também que em relação a adolescentes, a gente não tem evidência robusta para prescrever suplementação de rotina, até porque adolescente tem toda a adolescência que pode estar impactando nessa parte de sintomas emocionais, mas eles sugerem que como uma orientação nutricional a gente possa dar. O que eu faço com as minhas, através dessa recomendação? Tanto adolescentes quanto mulheres adultas, eu só reforço ali a importância da ingesta de cálcio na dieta, 2 a 3 porções. Então, eu reviso, coloco ali as 3 porçõezinhas de cálcio, sugiro um acompanhamento com nutricionista, nutróloga, se der, né? E organizo mais ou menos para que ela melhore essa alimentação e tente bater essa meta através da dieta. Mas para quem achar que não é possível e quer suplementar, o ACOG traz essa possibilidade aí para nós, tá? Que mais que ele traz? Acupuntura pode ajudar a controlar os sintomas pré-menstruais. Então, se a paciente de vocês tem condição financeira de fazer, eles trazem como uma recomendação, apesar de ser um nível de evidência aí mais baixo, tá? Anti-inflamatórios para controle de dor, manejo de cólica, vocês sabem, dismenorreia, tá? Psicoeducação dos pacientes em relação a todas as estratégias de controle de estresse, né? E ter essa abordagem mais holística dos sintomas emocionais, também colocam, apesar da baixa evidência, como uma possibilidade de recomendação, tá? A acupuntura repetiu aqui, já tinha ido, né? Ficou duplo. E eles colocam, para finalizar, então, as orientações do documento, eles colocam esse fitoterápico, Vitex agnus castus, não sei se vocês já ouviram falar. O ACOG não recomenda, tá? No documento do ACOG, eles colocam que devido às incertezas dos dados relacionados a esse fitoterápico, eles concordam com outras diretrizes de tratamento que sugerem não suplementar nesse sentido de melhora de manejo de sintoma pré-menstrual, tá? Essas são as recomendações de tratamento desse documento do ACOG. Tem uma que eu não coloquei, que é em relação à oforectomia, mas que vocês podem ler ali no documento, né? Procedimento cirúrgico, que daí é fim de linha, né, gente? É aquela mulher que tá com impacto super importante em qualidade de vida e que não melhora com nenhum dos tratamentos que a gente vai fazer. Então, é lá, fim de linha. O que o up-to-date traz de recomendação diferente do ACOG? Eu fiz questão de trazer aqui no finalzinho só para a gente raciocinar juntas. O UpToDate sugere o uso do Vitex agnus, tá? O que eles colocam? Que é um medicamento herbal popular e que pode ser uma opção de tratamento para mulheres, tá? Que a gente sabe que tem alguns estudos comparando ele com placebo para sintomas de síndrome pré-menstrual e que ele pareceu ser um pouquinho mais eficaz, mas para transtorno disfórico pré-menstrual não temos tantos estudos e essa evidência é bem mais incerta, tá? Ele coloca uma sugestão de dosagem ali de 20 a 40 miligramas, mas não coloca como uma recomendação de rotina para todo mundo, mas coloca como uma carta na manga aí de uso. E o UpToDate não sugere usar cálcio. Então, olha que interessante. O ACOG diz assim: olha, não tem tanta evidência para cálcio, mas eu deixo vocês darem. Mas o Vitex eu não deixo. E o UpToDate inverteu a orientação. Eles falam: olha, não tem evidência para usar cálcio, eu não dou. Tem aquela questão de abusar muito da ingesta de cálcio, risco cardiovascular, eu prefiro que tu não dê.
Mas o Vitex, por ser uma medicação herbal, eu estou liberando. Resumo da ópera. Minha opinião, dá para jogar com os dois. Eu não uso como primeira opção, eu repito. É uma carta na manga, assim, de exceção para uma ou outra paciente na nossa vida real, mas é uma possibilidade de acordo com essas duas fontes, tá? E para finalizar o raciocínio, eu trouxe aqui também uma tabela do Up to Date, que reitera essas informações que o ACOG trouxe, tá? Vejam que eles colocam ali a sertralina, paroxetina e a fluoxetina, que são as 3 medicações aprovadas pelo FDA para esse manejo pré-menstrual e descritas nesse documento do ACOG. Mas o Up to Date traz essas duas opções que eu comentei para vocês, né? O citalopram e o escitalopram. Nessa tabelinha, eles colocam ali uma dose de início da medicação, até para tu poder ir olhando se essa mulher teve efeito colateral e tentar fazer com que ela fique com a menor dose terapêutica possível. Colocam ali a dose usual, que tu pode ir aumentando a cada ciclo que ela não melhorou, então reavalia em 30 dias e aumenta essa dose se não houve melhora, com as doses máximas que a gente pode utilizar tanto para esquemas contínuos quanto para esquemas intermitentes, tá? Vejam que os esquemas intermitentes, que é aquela dosezinha que a gente usa só 14 dias, ou no início dos sintomas, a gente normalmente utiliza uma dosezinha um pouco menor de medicação, ok? É o contrário do raciocínio que a gente faz para progesterona para terapia hormonal, tá? Lembrem que lá para progesterona, quando a gente usa esquema cíclico, a gente dobra a dose da progesterona. Aqui não. Quando eu uso esse esquema intermitente, ali cíclico, eu vou tender a utilizar uma dose um pouco menor de medicação, tá? Gurias, e para finalizar, então, eles colocam aqui embaixo da tabela algumas sugestões para titulação de dose. Eles usam como exemplo o citalopram, mas vocês podem extrapolar esse raciocínio para as outras medicações ali da tabela, tá? Então, por exemplo, se tu for começar com uma dose inicial de 10 miligramas, tá? Tu pode utilizar 10 miligramas em um mês, seja no esquema contínuo ou no esquema intermitente, e aí no mês seguinte tu reavalia e tu pode aumentar um pouquinho essa dose, baseada em perfil de efeito colateral e grau de melhora. Ai, não melhorou 100%, pode aumentar um pouquinho mais no terceiro mês, tá? Para dosagem de início de sintomas, então, assim, aquela paciente que vai começar a usar quando tá sentindo ali que começou com sintomas pré-menstruais, o que que eles colocam? 10 miligramas uma vez por dia, desde o início dos sintomas até alguns dias depois da menstruação. Tu pode ir aumentando essa dosagem com base na resposta dessa paciente e na tolerabilidade. Por exemplo, vai incrementando mês a mês, igual a gente fez no uso contínuo, um aumento aí de 10 miligramas por ciclo menstrual, chegando num valor máximo de 30 miligramas de citalopram para o uso intermitente, tá? Espero que vocês tenham gostado, são dicas bem práticas, tá? Esse guide tá bem legal, vou colocar ele aqui embaixo para vocês. Então, o que que eu faria com o caso que foi comentado ali no grupo, né? Deixa eu até abrir aqui para fechar um raciocínio com vocês. Eu vou avisar vocês ali do grupo depois que eu gravei esse guideline, vale a pena, tá? Aqui, ó, consegui abrir o grupo. O caso que a Paty mandou. 21 anos, paciente com transtorno disfórico pré-menstrual, acompanhamento psiquiátrico utilizando o inibidor da recaptação da serotonina. Tratamento com vários anticoncepcionais sem sucesso, tá? O que que eu faria? Revisaria se ela já utilizou uma pílula combinada com drospirenona. Se em algum momento da vida ela chegou a utilizar os dois juntos, a pílula mais o inibidor. Reforçaria a importância do tratamento multimodal nesse caso. Esse caso não vai melhorar com uma coisa isolada, minha opinião. Então, ela precisaria de mais de uma coisa. Então, eu utilizaria um combinado com drospirenona, revisaria qual é o inibidor que ela está utilizando,
qual a dose e qual o esquema. Deve ser contínuo, tá? A maioria dos psiquiatras acaba prescrevendo o uso contínuo. Muitos psiques nem sabem dessa possibilidade do uso intermitente. Deveriam, né? Mas tô falando da vida real do meu consultório. Então, eu revisaria se ela está usando. Deve ser contínuo. Qual é a dose, qual é a droga? E o que ela já usou de inibidor anterior. Às vezes dá para trocar e ver se ela não se adapta um pouco melhor com alguma outra medicação, tá? Avaliar se os sintomas são bem clássicos ali, se ela consegue reconhecer, talvez dê para utilizar, né, uma dose um pouquinho maior aí nessa semana que antecede esse período menstrual, tá? Ela tá usando pílula, não vai ter menstruação, né? O período da pausa. Revisar se ela não tá fazendo o uso da pílula com pausa. Esse é um ponto que o boletim não trouxe, mas às vezes emendar essa pílula melhora aqueles sintomas de TPM-like da pausa, tá? Se ela tem condição financeira, faria acupuntura, faria TCC, terapia cognitiva comportamental, se ela tem a possibilidade. Hábitos saudáveis, a Paty falou ali no grupo que ela já faz, tá? E eu pensaria em revisar também ingesta de cálcio nela, como a gente falou, ver se ela tá batendo essa meta ali diária. E sim, se ela não melhorar com todo esse manejo multimodal, não melhorar depois de tentar ali umas 2 ou 3 medicações de nomes diferentes dos inibidores de recaptação, daria para pensar na possibilidade do uso de GNRH, mas aí é um pouquinho mais complexo, tem que ter esse acompanhamento cuidadoso em função do perfil de efeito colateral. Tô lendo o grupo aqui, acho que foi uma orientação bem parecida com o que as gurias sugeriram, né? Acho que sim. Foi bem o que a Lu falou, perfeito, tô totalmente de acordo, tá? Era isso, espero que vocês tenham gostado. Mandem os casos ali que eu gosto de fazer. O guideline vale a pena de acordo com as dúvidas de vocês. Beijo!